Está começando mais um episódio do podcast Liderança Transformadora, podcast que vai ajudar você a exercer uma liderança muito mais organizada, produtiva e humanizada. Eu sou a Simone. Eu sou o Vinícius. E hoje nós vamos falar sobre como podemos fazer um processo eficiente de integração de novos funcionários, ou seja, o famoso onboarding. E o que a gente percebe na prática, né, Vini, que muitas vezes as empresas elas acabam negligenciando a importância de fazer um bom processo de integração. Muitas vezes elas não fazem esse processo, por vezes porque elas acham que o processo não tem muito valor para a empresa, né? Ou porque às vezes também elas acham que é um processo muito complicado de ser feito. Eu já tive questionamentos de alunas falando assim, mas eu vi o processo de integração da empresa X, achei muito complexo, muito demorado, muito complicado, e para mim não dá, eu não consigo fazer esse tipo de processo aqui na empresa e tal. E aí a gente acaba tendo que quebrar um pouco dessa visão, né? Porque a gente precisa sempre olhar para aquilo que está acontecendo nas outras empresas, né? Trazer para dentro da nossa empresa, mas sempre fazendo as adequações. E aí eu já queria logo de cara aqui, Vini, te perguntar o seguinte: o processo de integração, ele é igual em toda empresa? Qual que é a tua visão em relação a isso? Existe uma receitinha aí de bolo que a gente consegue aplicar? Legal. Eu não acredito que os onboards em todas as empresas vão ser iguais e muito menos dentro de toda a empresa. A minha crença está muito mais pautada em alguns pilares que tu deve construir esse onboard, né? E eu, particularmente, né, acredito que no aspecto de alinhamento, introdução, mais aquele módulo de boas-vindas, né? Eu acho que sim, ele deve, dentro da organização, ser padrão, né? Então, por exemplo, conhecer as áreas da empresa, conhecer as estruturas, as pessoas, o negócio, os valores, a missão, os OKRs, que são públicos. Tudo isso eu acho que deve ser padronizado, porque a gente nivela conhecimento, né? Agora, acredito que deve ter uma customização por área. Imagina o seguinte: as habilidades e competências de alguém do comercial são diferentes das de alguém de tecnologia. Então, é preciso fazer um onboarding adequado do dia a dia, do ferramental, das boas práticas, dos combinados para cada uma dessas áreas, né? Então, eu acho que é super positivo quando, além desse onboarding que eu chamo de corporativo, mas que é da organização, a gente tem também um onboarding da área ou, e se possível, talvez até do time, da squad ali que a pessoa trabalha, né? Então, eu particularmente trabalho numa empresa de tecnologia que a gente veio de um modelo onde tinha um onboarding muito bem estruturado, muito bem organizado nesse nível corporativo, né? Então, temos uma plataforma de aprendizagem, temos a apresentação das áreas, temos a apresentação dos OKRs, mas a gente vem numa evolução de conseguir começar a construir esse onboarding diário, customizado, onde quando chega um desenvolvedor, ele vai ter ali um parceiro, alguém que vai estar acompanhando ele diariamente, pelo menos no primeiro momento, depois semanalmente, no segundo momento, e consiga dar os primeiros desafios, ajudar a fazer o setup de construção e desenvolvimento, que consiga acompanhar para ver se ele consegue desempenhar conforme esperado e se precisa de alguma ajuda. Então, eu acredito muito que é importante a gente desenvolver esse tipo de onboarding. E lembrando, né, não é regra, né? Depende muito do contexto e da realidade de cada empresa. Uma coisa é uma empresa de 10 pessoas, uma coisa é uma empresa de 50, outra de 100, né? Então, dadas as realidades e contextos, acho que é importante ter essa customização. Mas, reforçando, existem coisas e temas ali, pilares, que devem ser padrões no aspecto de nivelamento. Perfeito, Vini. Então, assim, quando eu falo em processo de integração de novos funcionários, eu posso dizer que eu tenho a situação de que não existe um modelo de onboarding que eu consiga aplicar para qualquer tipo de empresa, né? Então, não é uma receita de bolo que eu pego e simplesmente vou replicando de uma empresa para outra, né? Então, eu preciso fazer as adequações e entender a maturidade dessa empresa, entender como que funciona a dinâmica dessa empresa para construir o onboarding, certo? E aí eu também acho que talvez até aí, nesse ponto que tu trouxe, é o que traz aquela dor que tu falou de, então isso é muito caro, isso é muito difícil. Não necessariamente, né? Acho que é só uma questão de foco, de sentar e fazer essa análise. Isso não faz disso um processo moroso, né? Então, é sempre bom trazer isso. Então, se não é padrão, não é receita de bolo, então é caro. Não necessariamente.
Uhum, perfeito. E aí eu tenho também a situação de que dentro da própria empresa eu posso ter processos de integração um pouco customizados de acordo com cada área, né? Então eu tenho, digamos assim, eu tenho a espinha dorsal do que é o meu processo de integração, de acordo com a minha cultura, de acordo com as características da minha empresa, e aí eu faço alguns ajustes, algumas customizações para cada uma das áreas, ou como muitas empresas fazem, um processo linear, né? Um processo igual para todos os colaboradores. Então, eu tenho aí uma liberdade para criar e fazer aí um ajuste de acordo com o que eu possa entender que funcione melhor para a empresa, certo? Perfeito. E aí, partindo do princípio que a gente entende que o processo de integração é um processo importante, é um processo estratégico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas como que você acredita que, em relação a quem deve fazer o processo de onboarding, qual que é a tua visão em relação a isso? Tem um departamento específico? Existe um compartilhamento aí de pessoas nesse processo de integração? O que você acha sobre isso? Legal, eu acho que é polêmico esse assunto, tá? Nesse quesito de responsabilização, mas eu não gosto de fugir no aspecto de dar nomes, né? De organizar, estruturar e responsabilizar. No que eu vivi nesses 15, 20 anos em empresas de tecnologia, eu acredito que a construção desse processo ele deve ser feito a várias mãos, né? Não é responsabilidade da construção de uma única área. Por exemplo, é bem comum tu ver em algumas empresas colocarem esse peso sobre o RH, né? Sobre o time de Uhum. gente. Ah, não, vocês fazem um board, é um problema de vocês, toca aí, né? Mas no que tange essa estrutura que eu falei ali de onboarding corporativo, aquele onboarding padrão de nivelamento, de estruturar quais as áreas que devem ser apresentadas, organogramas, eu acredito sim que o time de gente, de RH, pode facilitar, porque eles têm um contato muito mais cross. E, logicamente, é uma área especializada, especialista nesse tipo de tema, né? Então, eu acho que eles devem facilitar, mas eu acho que eles não são responsáveis. Acho que daí é uma responsabilidade compartilhada entre todas as áreas envolvidas no onboarding de profissionais, né? Já a execução de cada etapa do onboarding, exemplo, a apresentação da área de tecnologia, deve ser feita por quem? Deve ser feita, na minha opinião, pelo líder da área de tecnologia, né? Então, Uhum. uma coisa é a construção, né? Que é o que a gente estava falando até agora. Outra coisa é a execução. A execução vai ser formada de várias etapas, né? E para cada etapa deve ter, acredito, um responsável. Agora, voltando para a construção, naquela linha que eu tinha trazido anteriormente, de ter um onboarding por área ou por time, aí eu acredito que essa construção deve ser feita pelo time, e eu acho que é muito importante, muito valoroso quando ele é validado e revisado pelo time de gente. Porque, novamente, é a área especialista, é onde que pode nos salvar de cometer qualquer erro, qualquer equívoco. Então, eles têm a chancela, eles podem nos dar a chancela de, ok, legal, é relevante, faz sentido, atende aos princípios da nossa organização. Então, eu acredito que seria, assim, um trabalho construído a várias mãos. Acredito, sim, que o time de gente, RH, pode facilitar esse processo, principalmente no que tange esse onboarding mais cross, né? Da execução, cada área deve ser responsável sobre as entregas, suas entregas, e da construção desse onboarding, então, customizado. Aí a construção é com o time mesmo, né? Eu tive a felicidade de trabalhar em times mesmo, não é nem na área, que o time tinha um onboarding. Então, quando a pessoa entrava dentro daquela squad, eles tinham uma página, um site com todas as boas práticas, com as regras, com os processos, com as métricas. O buddy dessa pessoa sentava do lado, explicava o que era cada um desses pontos. Então a pessoa tinha aquele alinhamento geral, aí depois ela tinha um alinhamento de área, chegava na squad, o pessoal falava, olha, então, esses são os nossos combinados, é assim que a gente trabalha, né? Então acho que é bem interessante, bem legal, e foi construído pelo time que era daquela área lá. Perfeito. E Vini, quando a gente fala sobre a questão da importância do processo de integração, eu sempre bato nessa tecla quando eu faço mentoria, quando eu dou consultoria nessa área, porque assim, para muitas pessoas, ele parece ser um processo que não é tão importante, e normalmente as empresas elas pulam essa etapa, mas eu acredito que assim, o processo de integração, ele é a vitrine ali da empresa, né? Porque assim, imagina que você fez um processo de recrutamento e seleção, você entrevistou as pessoas, você escolheu a pessoa.
Até ali, muito provavelmente, ela teve um contato muito restrito sobre a empresa, né? Ela passou pelo processo de RH, às vezes só no RH, às vezes ela conversou com o gestor, com o empreendedor, às vezes não. Então, ela está bem restrita a só ouvir as informações e ela não está vendo nada, né? E aí, o que eu acho legal? Que quando ela quando ela vai o primeiro dia para a empresa e ela começa a ter contato com tudo aquilo que ela imaginou, porque a gente acaba criando uma expectativa, obviamente, né? Então, assim, eu contei para a pessoa como que as coisas funcionam na empresa, então eu vendi, né? Eu vendi a empresa para essa pessoa durante a entrevista, mas ela criou as expectativas, ela imaginou de acordo com a cabeça dela, com o conhecimento e as crenças que ela tem. Quando ela vem para a empresa no primeiro dia, primeiro que assim, os primeiros dias numa empresa nova é um processo bastante tenso, né? É tenso para quem está chegando, é tenso para muitas vezes para quem está recebendo, para o time que está recebendo, para o líder, para o gestor. Então é um momento bem crucial assim para que a gente consiga dentro da empresa causar uma boa impressão para essa pessoa. Porque ela vai formar a impressão dela ali naqueles primeiros momentos. E a gente precisa fazer com que essa impressão seja boa. Se eu trago uma pessoa, eu posso, de repente, trazer a pessoa certa para o lugar certo, mas eu faço o processo dela de um jeito um pouco torto, digamos assim, eu já logo de cara começo a quebrar algumas questões ali que talvez vão implicar num futuro em ela ter uma visão talvez não muito boa da empresa, talvez distorcida, né, da empresa. Uhum. Então, eu sempre falo que é o principal momento para a gente conseguir colocar na cabeça dessa pessoa e nos olhos e no coração dessa pessoa quem somos nós, quem é a empresa e quem são as pessoas que trabalham aqui. Porque a gente fala muito sobre essa questão a primeira impressão é a que fica, e de verdade é isso que acontece. Então, assim, por que eu sempre bato nessa tecla? Porque eu já vi empresas, e até provavelmente assim, a gente já fez isso em algum momento também, a gente às vezes traz uma pessoa no momento errado. Então, assim, eu trouxe a pessoa, eu contratei ela para começar a trabalhar num determinado dia, e eu não tenho pessoas à disposição para receber essa pessoa ali na empresa. Isso é comum nas empresas menores, porque às vezes assim a empresa precisa contratar uma pessoa, quando a pessoa chega, já me falaram, já teve pessoas que me falaram que ficaram uma semana sem fazer absolutamente nada na empresa porque não tinha ninguém para acompanhar aquela pessoa no início do trabalho. Então, olha só que coisa louca, né? Eu trago a pessoa, eu contratei a pessoa e eu deixo ela largada ali na empresa por alguns dias até ter alguém que vá lá e possa dar atenção. Então, até nessa questão, eu sempre falo para os clientes, é claro que quando a gente está falando de uma situação emergencial, a gente tem que trabalhar com o que tem, mas via de regra, as admissões elas deveriam ser planejadas e eu preciso pensar em como que eu vou fazer essa integração com a pessoa e as pessoas envolvidas nesse processo precisam estar à disposição para receber a pessoa, para que ela não tenha uma primeira impressão que não seja boa, né? Acaba sendo algo negativo. Uhum. Falou sobre a imagem e reputação da empresa, né, nesse aspecto do primeiro momento ali. E é bem verdade, né? Imagina tu chega numa empresa, tu começa um processo seletivo, participa dele, a empresa se vende como uma estrutura profissional, organizada, estruturada. Aí tu chega na empresa, vai fazer teu onboarding. Não, nós não temos onboarding. Aí ninguém te recebe. Existe uma quebra já de confiança, né? Peraí, me venderam uma estrutura profissional, organizada, são profissionais, no entanto, não são profissionais na execução, né? Então, é ruim, né? Uma pergunta que eu gosto de fazer muito no fechamento do primeiro, segundo mês, quando as pessoas entram na empresa, é o que nós não atendemos das tuas expectativas daquele momento que tu entrou? É uma pergunta difícil, né? Porque ainda é começo, talvez a pessoa não sinta tão à vontade, por isso que é importante desde o início tu já gerar uma conexão, já começar a estar próximo da pessoa, para que daqui a 1, 2 meses a pessoa já se sinta minimamente à vontade para falar: eu imaginava que ia trabalhar com tal tecnologia, ou imaginava que teria essa capacitação, ou imaginava que seria mais fácil ou mais difícil. Então, eu acho que é uma pergunta interessante, não sei, talvez o momento mais adequado para fazer, mas de perguntar se houve alguma quebra com relação à expectativa. E eu acho que talvez a gente pudesse ter começado o episódio
hoje falando sobre o porquê ele é importante, ter começado já sobre esse aspecto, porque acho que é aqui onde está o grande valor que na cabeça de qualquer empresário, empreendedor ou gestor e líder vai estar, por isso que eu vou fazer, né? Quando eu penso do porquê que é importante, eu tento sempre separar, né, em estruturas. Então, eu tenho a importância e os valores para o colaborador e a importância e os valores para a empresa, né? Para o colaborador, é tão simples quanto eu conseguir me integrar, né, me sentir mais à vontade, porque se eu estou saindo de uma empresa para outra, tem uma mudança grande, né, de cultura, de valores, do formato de trabalho. Então, Sim. até tu sentar e falar, não, tá dominado, leva um tempo, né? Então, a gente deve apoiar nisso e esse é um dos objetivos. O outro é conhecer os caminhos dentro da organização, né? Com quem que eu devo falar? Para quem que eu peço ajuda? Como eu peço ajuda? Como que eu faço? Como é que eu entrego? Né? Então, acho que para o colaborador esse é o grande valor. Para a empresa, tão simples quanto a parte financeira, acelerar ramp-up. A partir do momento que eu acelero o ramp-up, o cara está produzindo, é que nem a gente fala às vezes de vendas, né? Para um modelo SaaS, por exemplo, qual é o melhor mês para começar a venda? Janeiro, porque é janeiro vezes 12, né? Ele Sim. é acumulado. E a mesma coisa quando a gente fala do colaborador, quando que é melhor ele já estar acelerado, rampado? Quanto antes, porque o quanto antes ele está entregando, fazendo entregas acumuladas, né? Então, acelerar o ramp-up é um dos porquês de que é tão importante fazer esse processo de onboarding. A padronização de boas práticas é outra coisa que a gente começa a ter uma estrutura mais robusta, mais organizada, mais padronizada, mais previsível, né? E nivelamento de conhecimento, porque a gente não sabe, o profissional veio de uma outra empresa, de uma outra área, às vezes de um outro nicho, talvez ele não tenha os conhecimentos que para nós já são básicos, já são comuns a todo o time, né? E também pode o contrário acontecer, a gente descobrir que ele tem outras competências que podem ajudar a rampar mais e mais o nosso próprio time. Então eu resumiria dessa forma: para o colaborador, o grande valor, a grande importância disso é ele se integrar, então, se sentir mais à vontade, e para a empresa é acelerar o ramp-up desse profissional, né, para a gente padronizar, e aproveitar, padronizar boas práticas e nivelar conhecimento. Perfeito. E, Vini, eu gostaria de acrescentar também a questão do prazo, né, do tempo que eu preciso para fazer um processo de integração. Então, assim, quando eu falo sobre integrar um colaborador, eu posso falar em integrar ele em algumas horas, eu posso falar em integrar ele em um dia, em uma semana, em algumas semanas e até alguns meses. Então, assim, de novo, né, a gente não tem aqui uma receita que a gente vai aplicar para todas as empresas, então cada uma vai construindo aí a sua dinâmica. Mas eu acho que é importante que dentro desse processo de integração, mesmo que eu faça uma integração de um dia ou de poucas horas ali no primeiro dia, que eu tenha momentos com esse novo funcionário ali, pelo menos dentro do período de experiência dele. Então, a gente tem 90 dias, via de regra, para ter contato com ele e deixar meio que esse processo de integração em aberto, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma dinâmica de que eu fiz uma integração no primeiro dia com ele, e aí daqui a 15 dias eu vou ter um novo encontro com ele e vou coletando informações a respeito de como que está sendo o processo para ele. Depois de 30 dias eu faço de novo, depois de 45 eu faço de novo. Então, quando eu fecho o período ali dos 90 dias, eu posso ter várias oportunidades de conversar com ele e fazer esse acompanhamento. Então, assim, é aquilo que você falou, né? Como que eu coleto informações com ele sobre, como que eu peço um feedback para ele sobre como que está sendo, o que que eu poderia melhorar nesse processo para facilitar a integração dele. E aí eu quero compartilhar a nossa experiência, porque a gente demorou mais ou menos 1 ano e pouco para construir o nosso processo de onboarding que a gente entendeu que era o ideal. Então, nós chegamos assim no momento que nós entendemos assim, não, agora o processo está desenhado e formatado de acordo com o que a gente precisa. E é claro que a gente está sempre de olho nas melhorias que podem ser feitas, né? Eu vejo alguma coisa numa empresa que está funcionando legal, então eu posso trazer para dentro da nossa realidade, mas enfim, a gente demorou 1 ano e pouco para fazer, então quer dizer, não é um processo que você vai sentar um dia ali com o RH, ele vai desenhar o processo e vai dar tudo certo, né? É uma construção ali, a cada vez que você faz, você se torna um pouco mais habilidoso e aí você vai agregando e vai tirando aquilo que não faz mais sentido. E aí, depois desse período, a gente começou a perceber que o nosso RH sempre me reportava
que as pessoas, quando ela questionava, né? Então, assim, depois de 15, 30 dias que a pessoa estava ali conosco e a gente fazia essa primeira reunião de alinhamento para sentir como é que estava sendo o processo, a gente perguntava, né, algumas coisas para a pessoa e uma delas era: o que foi que te chamou mais atenção desde que você começou a trabalhar aqui e tal? E muitas pessoas falavam sobre o processo de integração. Elas falavam assim: nossa, eu nunca fiz um processo de integração numa empresa tão bom, tão legal quanto o de vocês. As empresas normalmente não fazem um processo de integração tão completo, tão tranquilo quanto vocês fazem, tão claro quanto vocês fazem, porque a gente criou um processo, daqui a pouquinho eu vou falar sobre como que era o nosso, para dar um exemplo, mas a gente criou um processo em que a pessoa, ela tinha contato com várias pessoas e a gente ia repetindo informações para ela de forma estratégica, aquilo que a gente entendia que eram informações, questões que a gente precisava fixar na cabeça dela, na mente dela, nós íamos repetindo de formas diferentes. Então, a gente acabou pensando em vários pontos ali que a gente queria que a pessoa realmente ela se sentisse acolhida, realmente ela passasse por esse processo de uma forma bem tranquila, que fosse uma coisa gostosa de verdade, sabe? Não fosse uma coisa que ela se sentisse pressionada ou que, nós estamos fazendo só por fazer. A gente queria que fosse uma coisa bacana para a pessoa. Então, para nós também não era um processo pesado, era uma coisa leve, porque a gente gostava de fazer, né? E eu sempre falo para os gestores para que eles comecem, se não tem um processo de onboarding, que eles comecem fazendo uma coisa bem básica, para não se perder no caminho, porque a gente é igual dirigir, né? É igual andar de bicicleta. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai ficando expert, né? O processo do onboarding é assim também. Quando a gente começa a fazer, o gestor, o líder, o RH também fica tenso, também não tem, às vezes, a habilidade necessária para fazer essa tarefa, esse processo, né? Então, tudo é um aprendizado. E aí eu sempre falo para eles fazerem o processo, um processo simples, um feijão com arroz, bem feitinho, e depois eles podem ir acrescentando. Então, assim, se você não tem nada na tua empresa, você pode fazer um processo de integração de 1 hora, de 1 ou 2 horas. Se você tiver um passo a passo ali, algumas etapas que você vai executar, se você tem clareza sobre o que você quer mostrar naquele primeiro momento, não precisa ser algo que você vai demorar o dia todo para fazer, né? Você pode fazer ele em 2 horas, você consegue fazer um processo de onboarding que, na minha visão, para quem está começando do zero, para quem não tem nada, já é um processo que é um tempo que dá para fazer um processo bacana. Então, eu gosto sempre de trazer essas questões justamente porque não é para ser uma coisa chata de ser feita, né? Eu sempre falo assim, tem que ser uma coisa bacana para os dois lados, para que ele seja realmente eficiente, né? E eu retomo ali aquilo que a gente estava falando anteriormente sobre a questão do valor entregue, né? Antes aqui da gente estar gravando até o podcast, a gente estava conversando um pouco sobre o tema, e uma das coisas que eu trouxe foi que no passado a gente fez um estudo para entender quanto tempo que alguém tinha que ficar dentro da nossa organização para valer a pena financeiramente para a empresa, né? E a gente chegou a um número que era, se a pessoa sai da empresa antes de 1 ano, a empresa tomou prejuízo. Não valeu a pena o processo de contratação, onboarding, ramp-up, mudança de dinâmica dentro do time, não valeu a pena. Então tem que ser algo superior a isso. E aí tu estava falando sobre esse aspecto de quanto tempo esse onboarding, né? Eu, por muito tempo, trabalhei com um um processo de onboarding, ou mais especificamente, não o processo do onboarding, mas o ramp-up de um profissional leva em torno de 3 meses. Mas tu vê que esse número mesmo, ele já é, talvez, intencionalmente colado ao tempo de experiência, né? Sim. E quando a gente começou a se provocar e se questionar cada vez mais, numa das empresas que eu trabalhei, a gente fez um estudo para falar, ok, vamos entender de fato quanto tempo alguém leva para rampar. E aí, para isso, a gente tem que começar a responder coisas como: o que é rampar? O que é entrega de valor? Quais são os critérios? E aí a gente construiu um artefato, deveria ter lá, sei lá, vou falar em nível de grandeza aqui, 15 colunas, 15 critérios que a gente tinha identificado, né, em diferentes níveis, que a gente dava algumas notas, que a gente conseguia dar um check quando a pessoa passava por aquilo ou tinha feito aquilo. Por exemplo, entregou uma história sozinho, fez uma pareada, corrigiu um bug em produção, fez um onboarding corporativo. A gente foi criando vários artefatos e a gente foi medindo e dando esse check. A gente fez isso com mais ou menos a nossa base na época do nosso experimento foi numa linha de 1 ano, tá? A gente teve ali 15 profissionais que foram contratados e a gente foi medindo. A gente chegou ao resultado de 5 meses.
é bastante coisa, né? Então levava 5 meses para que o profissional de fato estivesse a 100%, né? Rodando conforme esperado. É um bom investimento, por isso que eu trago de novo. Se tu está contratando errado, se tu não está aproveitando o momento de onboarding para fazer os nivelamentos, capacitações e alinhamentos necessários, e tu perder esse profissional antes de um ano, tu vai ter prejuízo dentro da tua casa, né? Sim. E uma outra coisa que tu falou que eu acho que é bem importante é trabalhar a construção do processo do onboarding, ferramental de onboarding, de forma interativa e incremental, que é bem isso que tu falou. Eu não preciso começar com um baita artefato, um baita ferramental. Eu começo primeiro, olha, nosso onboarding começa com apresentar as pessoas da minha equipe. Né? Às vezes eu tenho até uma empresa que tem um grupo pequeno de pessoas, né, sei lá, 10, 15 pessoas, tu consegue apresentar no dia ali todo mundo, né, falar o que cada um faz, como faz, responsabilidades, e daqui a pouco tu fala, pô, mas o que mais é importante? Ah, não, eu preciso agora trazer também sobre nossas metas. E aí tu vai incorporando isso e vai evoluindo esse processo. Perfeito, Vini. E você falou sobre uma questão que eu acho que é bem importante ali esse primeiro contato, assim, né? Que você disse, eu trouxe a pessoa certa, eu contratei uma pessoa bacana, e às vezes a pessoa ela se decepciona ali naqueles primeiros dias, naquele primeiro contato, quando você tem um processo que não foi bem feito, né? Assim, então, você contratou um baita profissional. Ele vem super motivado para a empresa e tal, só que quando ele começa a ter o contato ali, daí a pessoa, o líder às vezes não está preparado para receber, a pessoa que vai treinar não está muito bem preparada, e ele começa a ficar desmotivado também, né? Então ele começa ali naquele primeiro contato já de saída, ele já está tendo uma experiência que para ele está sendo desconfortável, e às vezes a pessoa acaba optando por não ficar na empresa, né? Porque ela imaginou uma coisa, quando ela teve o primeiro contato ali nos primeiros dias, aconteceu outra, e às vezes não é que a empresa não é boa, não é que não ia ser boa experiência, mas pelo fato de não ter sido conduzido ali o primeiro contato, os primeiros dias de uma forma bacana, a pessoa acaba se decepcionando, assim, né? Então... E muitas pessoas, às vezes, esquecem do outro lado da moeda que, assim, como a empresa está fazendo um investimento, né, naquela pessoa contratada, a pessoa está fazendo investimento da carreira dela naquela empresa. Exato. Se tu começar a olhar sobre esse ponto de vista, tu começa a falar, poxa, eu tenho que investir na experiência do colaborador, eu tenho que manter alinhadas as expectativas do que eu espero de entrega e o que ele espera de contrapartida. Porque senão, independente se vai ser nesse processo de onboarding, se vai ser no primeiro ano ou depois, se houver um descolamento e uma quebra de confiança e expectativas, em algum momento esse profissional vai se desconectar da pior forma possível, né? Então, sempre olhar desses dois lados, né? A empresa está sim fazendo investimento. Num primeiro momento, às vezes, talvez esteja muito claro, né? O que é a entrega necessária versus a contrapartida financeira, mas tem que sempre se manter isso atualizado e pensar que o profissional também está fazendo investimento da carreira, da vida dele naquela empresa. Sim, boa, Vini, bem lembrado, né? A gente sempre tem os dois lados da moeda, né? Às vezes a gente pensa muito pelo lado da empresa, mas a pessoa, né, tá ali dedicando o tempo dela também, né? Bem colocado mesmo. E aí, Vini, eu queria compartilhar aqui então um pouquinho da minha experiência e de como que a gente construiu o nosso processo, só para a gente trazer exemplos práticos mesmo para as pessoas entenderem que a gente tem processos dos mais simplificados aos mais avançados, né? Mas o que importa mesmo é o processo que funciona para a gente, né? É o processo que funciona para a nossa empresa. E aí, então, quando nós fomos criar o nosso processo, a gente sempre teve um primeiro contato com o RH, que fazia ali a primeira apresentação da empresa e entregava lá todos os documentos, manual de integração, fazia uma apresentação, fazia um overview sobre a empresa e tudo mais. Então, a gente no começo, a gente tinha só isso, né? Então, assim, o onboarding se restringia ao contato com o RH. E aí, depois, a gente foi, aos poucos, ajustando e incrementando ele. Então, para dar assim um passo a passo do que a gente fazia, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa chegava para trabalhar no primeiro dia dela, então ela tinha um contato com o RH, então o RH fazia uma apresentação que a gente preparou lá numa sala ambientada para isso, então fazia uma apresentação bem legal para que a pessoa conhecesse toda a estrutura da empresa. Então o nosso RH falava não só
sobre as regras da empresa, os benefícios que a empresa oferecia, mas ela falava muito sobre a questão da cultura, sobre a questão dos nossos valores, sobre a questão do que se esperava dela. Então, o RH fazia, digamos assim, um overview geral com essa pessoa. Tirava dúvidas dela sobre, né, alguma coisa ali que ficou em relação à parte mais burocrática, digamos assim, e aí depois ela seguia para uma próxima etapa, que era falar com o gestor imediato dela. Então ela ia ter um contato ali com o líder dela, onde o líder ia conversar de novo sobre cultura da empresa, sobre as expectativas que ele tinha em relação ao trabalho dessa pessoa, ia ouvir também as expectativas desse profissional, fazia de novo uma apresentação sobre o que era o trabalho, um pouco mais, com mais profundidade daí em relação a isso, mais detalhes. Passado pelo gestor, ela ia para uma apresentação daí com a equipe. Então, no nosso caso, a gente apresentava a equipe toda e depois, na célula onde ela ia trabalhar, ela tinha um padrinho, ela ganhava um padrinho ou uma madrinha, que era a pessoa que ia ser o contato direto dela, né? Então, assim, esse padrinho, essa madrinha, era a pessoa que ia treinar essa pessoa e que seria o suporte dela. Então, assim, eu preciso resolver uma questão aqui, eu não sei para quem que eu tenho que recorrer. Então, ela recorre para essa pessoa e essa pessoa direciona ela. Então, olha, nessa situação você vai procurar o RH, nessa situação você vai procurar o nosso gestor, nessa você vai procurar fulano de tal. Então, a gente tinha essa pessoa como um ponto de apoio e a pessoa que daria o treinamento para ela. Então, ela passou, né? Então, a gente falou da primeira etapa com o RH, depois o gestor, depois a apresentação para o time e conhecer o padrinho dela. A quarta etapa, ela ia para uma conversa com o administrador da empresa, com o diretor, né? E ali a gente reforçava de novo essas questões da nossa cultura, da nossa comunicação, dos nossos valores. Então, depois que ela passava por todas essas etapas e todas essas conversas, ela estava pronta para começar a ir lá para o setor dela, para a área dela, e começar um trabalho lá, daí de treinamento, então, com a pessoa que seria responsável por isso, né? Uma coisa mais prática. Então, no começo aqui da nossa conversa, eu falei sobre repetir informações estratégicas ao longo desse processo, porque a gente sempre achou importante que a pessoa entendesse e ela ouvisse de pessoas diferentes dentro da empresa o que a gente esperava dela e como que a nossa empresa funciona, né? Quais são os nossos valores, a nossa cultura, porque muitas vezes uma pessoa só falando, ela às vezes vai dar uma visão até limitada, né, para a pessoa que está chegando. Então, ela ouve de mim, ela ouve do RH, ela ouve do gestor imediato, ela vai ouvindo repetidamente, ela vai entrando em contato muito mais rápido com aquilo, né? Então, com aquelas informações que eram importantes para nós. E aí, passado esse primeiro dia, a gente fazia depois as conversas lá, então, a primeira conversa em 15 dias, depois 30 dias, depois 45 dias. Então, ela passava por um processo ali, então, o nosso onboarding, na verdade, ele não era só o primeiro dia, mas ele tinha ali uma continuidade, que era justamente para dar um feedback para a pessoa e para receber feedback dela também. Então, quando a gente passava com a pessoa por essas etapas, foi por causa disso que a gente foi também melhorando o nosso processo, porque a pessoa ia dizendo, olha, eu gostei de tal coisa, mas eu senti falta de X, eu senti falta de Y, eu gostei de A, não gostei de B. Então, a gente ia usando tudo isso como insumo para ir melhorando, né, o nosso processo. Então, a gente tem aí um processo que ele foi desenhado para ser de um dia e depois essa continuidade, né, de tempos em tempos, mas recentemente eu conversei com um cliente e eu falei para ele, olha, vocês não têm nada aqui, então faça um onboarding de 1 ou 2 horas, só o RH e o gestor, o líder imediato dessa pessoa. Não dá para começar a construir uma coisa muito complexa, porque não está na cultura de vocês fazer isso. E vai ser muito difícil, vai ficar uma coisa muito engessada e às vezes até não natural, né? Porque se você vai lá e implanta, eu construí esse processo aqui, a partir de hoje é assim, não vai ser natural. Então, e eu acho que tem que ser uma coisa que flui, né? Para os dois. Então, eu falei, façam um processo só com o RH e o líder imediato, para começar, tá bom. Ela já vai ter clareza sobre as questões da empresa e uma visão do líder imediato dela sobre o trabalho, sobre as expectativas que se tem dela, e já vai ser algo melhor do que a situação que existe hoje, que não é nada, né? Que não tem nada. E aí, só para finalizar na minha fala aqui, eu tive recentemente também uma experiência com uma mentorada, que ela disse, eu comecei a perguntar para ela como que eles faziam o processo e eu comecei a ver alguns gaps, né? Então, por exemplo,
ela me disse assim, depois que a pessoa chega aqui na empresa, que ela passou pelo RH e conversou comigo, que ela era a gerente geral assim da empresa, ela vai lá pro trabalho para começar a trabalhar e tem a pessoa que treina ela. Daí eu falei, tá, e essa pessoa que treina ela, como que você conversou com essa pessoa, que era uma pessoa então mais experiente, uma das mais experientes da casa, e eu falei para ela assim, qual foi o alinhamento que você fez com ela sobre como que ela vai fazer esse processo? Dela assim, não, eu não alinhei nada com ela. Eu simplesmente as pessoas vão para lá e ela vai direcionando o trabalho. Daí eu falei, mas você precisa corrigir então isso, você precisa alinhar com ela, porque ela não sabe o que você está esperando dela naquele papel de treinar a pessoa nova. E aí, quando ela foi conversar com a pessoa, ela disse assim: Nossa, Simone, eu descobri que a pessoa ficava extremamente tensa quando chegava uma pessoa nova aqui, porque ela ficava perdida, ela não sabia nem o que fazer. Daí eu falei: Olha só que interessante, né? Porque faltou uma etapa ali, né? Faltou fazer um alinhamento com aquela pessoa de o que você precisa fazer quando a pessoa chegar aqui, né? Então, assim. São detalhes muito pequenos, né, Vini? Assim, que às vezes a gente não dá bola, mas eles fazem muita diferença. São muito sutis, né? São nuances muito pequenas, mas que chamam muito atenção. Legal. Eu acho que eu vou chover um pouco numa olhada aqui, falando sobre, pelo menos mais dicas, né? Não uma estrutura. Aqui tu falou sobre, por exemplo, aquela reunião de feedback de 45 dias, né? Por coincidência, eu fiz uma hoje e foi uma cerimônia bem bacana, porque a gente acaba utilizando um ferramental ali, chamado Culture, que daí ele já permite que a pessoa faça a sua autoavaliação e que eu consiga Uhum. fazer a avaliação da pessoa, lógico, baseado e pautado em alguns pilares e valores da empresa. E foi bacana porque a gente sentou e foi uma conversa, né? Ele trouxe como que ele leu aquele momento naqueles 45 dias, onde foram as dificuldades dela, onde foram as facilidades, onde que ela tá vendo que vai ter que investir um pouco mais. E depois eu fiz uma leitura de como que eu tava vendo aqueles 45 dias, como que eu tava avaliando isso. E aí eu sou bem chato nesse processo de avaliação, então eu gosto sempre de, cara, cada pergunta, cada nota, eu sempre gosto de criar um registro bem grande, daí eu faço a leitura com a pessoa, debato com ela, entendo como que ela viu aquilo. Acho que é uma coisa bem bacana de sobre ter bem organizadas as etapas do onboarding, né? Sobre o que tu deve alinhar, o que tu precisa nivelar, o que tu precisa capacitar, para quem que tu tem que passar a bola durante esse processo. Então, eu acho que um dos pontos ali, com toda certeza, é organizar essas etapas, que foi algo que tu explicou muito bem da tua experiência, né? Quais eram essas etapas. Ter claro uma agenda, né? A melhor coisa é, se tu tem uma estrutura organizada de contratações, tu sabe quando tu tem essas entradas, né? E a partir disso, essa pessoa que está facilitando esse processo pode criar agendas para já saber, olha, esse dia vai ter uma apresentação com aquela área, esse dia vai ter um alinhamento com o comercial, esse dia ela vai ficar focada numa capacitação. Então, ter uma agenda, eu acho que é bem importante, né? Ter claro os objetivos entregáveis de cada uma dessas etapas, não necessariamente cada cerimônia, mas pelo menos de cada uma das etapas do processo e acompanhar isso, né? Tu falou um dos pontos que eu acho que, cara, eu acho que é sucesso em todas as estruturas que eu experimentei, que é ter o padrinho, né? Ou madrinha ali, que a gente chama em alguns lugares de buddy, tem um monte de nomezinho Sim, bonito sim, para sim. isso, mas é a pessoa que é o ponto central de contato, né? Tipo, acabei de entrar na tua empresa, tem um monte de dúvidas. Para quem que eu pergunto? Pergunta para ele vai saber a resposta, porque ele já está aqui há um tempo, né? E se ele não souber, ele vai saber quem procurar para ter essa resposta, porque Uhum. também ele não vai ser o dono da verdade e saber tudo, né? Então, acho que funciona muito bem, né, esse formato, tanto que a gente fez um onboarding recente de um colaborador aqui dentro da empresa, e aí eu peço sempre um feedback do padrinho. Cara, como é que foi essa primeira semana do nosso novo colega, ou o primeiro mês, o que que tu viu? E uma das coisas bem bacanas que ele trouxe foi o outro lado da moeda. Falou, cara, foi muito bacana, ele entregou isso, blá, 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 bibi, bubu. Mas para mim foi muito enriquecedor, porque eu pude rever muita coisa. É aquela coisa de eu aprendo muito mais ensinando. Então ele estava Uhum. revisitando boas práticas, padrões, os combinados com o time. Então ele tinha que estar muito bem preparado para estar capacitando e passando isso para frente. Então isso para ele foi muito valioso. Então é uma experiência bem bacana também para esse padrinho. E Que legal. uma coisa que eu fiz que eu acho que funcionou bem no passado foi criar um guia para o padrinho, onde
quais são as etapas que tu tem que passar para dar clareza para aquele padrinho de não ser apenas reativo, né? De, não, se me acionar, eu vou lá e atendo, mas conseguir ir levando essa pessoa a navegar nessas novas águas. Então, quais são essas etapas, o que ele tem que vencer, quais são os objetivos, e também um guia do apadrinhado, né? Levar para esse apadrinhado pelo que ele tem que passar. Não, ele tem que conhecer as áreas, ele tem que conhecer o time dele, ele tem que fazer o primeiro commit dele, ele tem... Então, são várias entregas que ele vai tentando dar check, né? Vai tentando vencer, e aí tem o padrinho para apoiar também nesse processo. Então, eu diria que acho que essas seriam as grandes dicas, né? Ter um guia de padrinho, ter um guia de apadrinhado, ter bem estruturado essas etapas, ter claro uma agenda, ter claro os objetivos entregados de cada etapa, ter alguém acompanhando, o padrinho. Então, acho que esses seriam os itens que eu traria como dica aqui para organizar um onboarding. Perfeito. E Vini, você quer deixar aí uma mensagem final? Qual que é a mensagem final que fica aí depois desse nosso papo? Você quer deixar aí algo para a gente de valor? Eu tenho duas coisas. Uma, se você não está fazendo um bom onboarding, você está perdendo dinheiro. E dois, tem muita gente que gosta de trabalhar isso, de formar, de capacitar, de treinar. Aproveite essas pessoas para envolver no seu processo de criação do onboarding, da execução do onboarding, porque vai ser rico para elas vão estar engajadas nesse processo de trabalho e vai ser muito rico para a pessoa que está entrando. Então, essas seriam as mensagens que eu tenho para trazer hoje. Perfeito. A gente, só para finalizar aqui, a gente sempre nos nossos programas aqui, né, Vini, de desenvolvimento de líderes, a gente sempre fala muito sobre contratação e integração, porque a gente sempre fala muito sobre contratar as pessoas certas, que é uma dificuldade que muitas empresas têm, muitas pessoas têm. De achar as pessoas certas para a sua empresa, e às vezes a pessoa acha a pessoa certa e o primeiro contato que ela tem acaba minando ali a relação, acaba manchando a relação, e muitas vezes ela perde esse profissional. Por isso que tão bom quanto contratar as pessoas certas é você trazer essa pessoa da maneira certa também para dentro da sua empresa. Por isso que a gente trouxe aqui esse tema, porque nós falamos sempre muito sobre ele, que ele é realmente muito importante, né? A gente é fã desse processo e a gente sabe na prática, as empresas que aplicam ele, que fazem um processo bacana, o quanto isso traz de valor. E como você disse, é uma questão de dinheiro na mesa, né? Não é só uma questão de ter mais um processo, ou de ser mais um modismo que tem na área do RH. É uma questão de dinheiro na mesa mesmo, né? Que você pode estar ganhando ou perdendo, dependendo de como você vai fazer esse processo. Perfeito. Vou aproveitar aqui, então, fazer um momento merchan, tá, assim? Ó, para quem quer trabalhar isso, ou qualquer outro tema que a gente vem discutindo aqui no nosso podcast, esteja com dificuldade e precisa de alguma ajuda, procura a gente. A gente tem capacitação e treinamento, nós temos também treinamentos em company e temos também mentoria. Então, temos alguns modelos que a gente pode estar ajudando você aí na sua empresa. Perfeito, Vini. Então, nós vamos encerrando o nosso podcast por aqui, vamos encerrando esse episódio. Espero que você que nos acompanhou aqui tenha gostado. Obrigada por você estar conosco. E eu quero te convidar também a nos acompanhar nas nossas redes sociais, @líder_transformador, no nosso blog, lideraretransformar.com.br. E lá você pode acompanhar os artigos que nós publicamos também com frequência. E quero te convidar a deixar aqui o seu comentário sobre quais os insights que você teve, qual foi o valor que você retirou aqui desse nosso episódio. E se você quiser também fazer sugestões a respeito de outros temas que nós podemos trazer aqui, que são relevantes para você, fica à vontade para colocar aqui nos comentários para a gente saber, tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.